pessoal, meu nome é Jurandir Rodrigues, estamos começando aqui hoje nossa série de videoaulas do nosso canal Arte da Logística. Então, como primeiro tema, a gente vai abordar aqui hoje o famoso lote econômico de compras. O que vem a ser o lote econômico de compras? Na realidade, antes da gente falar a respeito dessa ferramenta que é extremamente importante ao gerenciamento dos estoques, ao gerenciamento dos recursos materiais dentro das organizações, se faz necessário conhecer alguns conceitos básicos para poder entender na sua plenitude do que se trata esse assunto. Então vem comigo. O primeiro conceito que a gente precisa aprender é o conceito de trade-off, Então o conceito de trade-off nada mais é do que uma troca compensatória. É quando eu escolho diminuir um determinado custo e em consequência disso a gente vai ter o aumento de um outro. Então o lote econômico de compras nada mais é do que um trade-off entre o custo de armazenagem e entre o custo de aquisição, entre o custo de fazer, de colocar o pedido. Então, essa relação, ela na sua maioria das vezes, ela é extremamente complexa por conta das restrições que a gente vai encontrar dentro de todas as empresas em relação à quantidade de material estocado ou até a própria política de compras. Mas vamos lá entender como é que isso funciona. Então, o primeiro tipo de custo que a gente vai precisar aprender para poder entender o conceito de lote econômico de compras é o que é o custo de armazenagem. Então, o custo de armazenagem, ele nada mais é do que o custo relacionado a toda a estrutura necessária para se acondicionar estoques, ou seja, é o custo relacionado aos equipamentos de movimentação, tais como empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras hidráulicas, é o custo relacionado às estruturas de armazenagem para receber esses materiais, custo relacionado à mão de obra dentro dos armazéns almoxarifados e custo com obsolência, por exemplo, que ainda é uma realidade dentro dos centros de distribuição e armazéns aqui no Brasil, muito comum, infelizmente. E esse custo de armazenagem, ele pode ser calculado da seguinte forma, tá? O custo de armazenagem, ele pode ser calculado como sendo o lote de compra dividido por 2, portanto, o lote médio de compra vezes o tempo que esse lote vai passar armazenado, vezes I, que é a taxa de armazenagem, vezes o preço unitário do produto armazenado. Então, quando a gente realiza esse produto, a gente consegue chegar ao resultado referente ao custo de armazenagem, quer dizer. Já o custo de aquisição, que é o custo propriamente dito da colocação do produto, nada mais é do que pode ser estratificado na realidade em 3 pedaços, O chamado custo com o pessoal, os salários do comprador, as comissões envolvidas nesse processo, os equipamentos utilizados pelo departamento de compra, materiais de expediente e custos indiretos, tais como ligações telefônicas que são necessárias entre fornecedores e clientes para poder chegar ao fechamento de um pedido de compra. Então, esse custo de aquisição ele pode ser calculado da seguinte forma, O CA, que aqui a gente vai chamá-lo de consumo anual, como a gente pode notar aqui embaixo, a legenda das variáveis que a gente vai estudar, dividido pelo lote de compra. Então, quando eu pego o consumo anual e divido pelo lote de compra, eu encontro a frequência de compra ao longo desse intervalo de tempo. Isto é, se eu tenho um consumo anual de 1000 unidades e tenho um lote de compra de 100 unidades, significa que eu vou comprar 10 vezes ao longo do ano, vezes o CP, que conforme consta aqui no nosso quadro, ele nada mais é do que o custo para fazer o pedido. Então, o custo com a colocação do pedido. Então, quando a gente relaciona esses 2 custos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente chega ao conceito de lote econômico de compras. 2 informações extremamente importantes para que a gente possa entender isso. Aqui, no nosso plano cartesiano, a gente tem aqui, a gente vai ter que representar esses custos de forma gráfica. Então, o primeiro deles, que é o custo de armazenagem,
a gente vai notar que ele apresenta um comportamento sempre diretamente proporcional à quantidade, tá? Isto é, quanto maior a quantidade armazenada, maior o custo vai associado a essa quantidade armazenada. Portanto, quanto menor quantidade armazenada, menor, portanto, vai ser o custo com armazenagem que a gente vai ter. Já em relação ao custo de aquisição, o custo de aquisição ele demonstra um comportamento diferente. Tá? O custo de aquisição ele vai ser representado sempre por uma curva decrescente, pois ele é inversamente proporcional à quantidade. Isto é, quanto menos eu compro, ou seja, quanto menor na realidade for o tamanho do lote, maior vai ser o custo com a aquisição, porque quando eu trabalho com lotes menores, eu vou ter uma frequência de compra maior. E o contrário também é verdade, ou seja, se eu trabalhar com lotes de compra maiores, eu vou estar reduzindo o custo de aquisição, por estar comprando menos vezes, porém, eu vou estar aumentando o meu custo de armazenagem. E aí onde é que entra o conceito de trade-off, né? Fazer essa compensação. Então, gente, a gente pode notar, portanto, que quando a gente coloca a representação desses dois custos no mesmo gráfico, a gente vai chegar a um ponto, né? Um ponto onde a gente vai ter a interseção entre essas duas curvas, né? Então, nesse ponto, é possível informar, é possível afirmar que o custo de armazenagem aqui é igual ao custo de aquisição? Obviamente sim, uma vez que essas retas estão sobrepostas. Então, gente, o lote econômico nada mais é do que exatamente isso. É o ponto, tá, que vai igualar o custo de armazenagem com o custo de aquisição. E por que isso é importante? Se a gente for, né, fazer aqui uma relação entre o custo, entre a somatória dos custos de armazenagem e de aquisição, né, para quantidades inferiores a essa, a gente vai ver que o custo total vai ser sempre maior do que o custo total que a gente vai encontrar no leque. Se a gente fizer uma comparação do custo total que o leque vai apresentar, nesse caso o custo total seria o custo de armazenagem mais o custo de aquisição. Então, se eu pegar uma quantidade inferior ao que o leque informa, tá, eu vou ter também um custo total maior do que o do leque. Então, a importância do leque ela existe porque ele retorna para a gente a quantidade econômica de compra, isto é, qual é a quantidade que minimiza ao máximo o custo total para ser adotada como lote de compra. Então, quando você adota o chamado lote econômico de compra, você consegue reduzir ao máximo o custo, né, com essa operação. Então, e como é que a gente faz para poder achar essa informação aqui, essa quantidade em específico? Então, aqui embaixo a gente vai encontrar a fórmula, né, a fórmula que nos retorna esse valor, tá? Essa fórmula ela pode ser encontrada por vocês a partir do momento que a gente iguala essas duas, as fórmulas que nos retornam o custo de armazenagem e de aquisição, né, e a gente isolando a variável que a gente quer, que é o lote. Então, quando a gente isolar o lote, a gente chega a essa equação que diz que o leque nada mais é do que a raiz de 2 vezes o custo de armazenagem vezes o custo do pedido sobre o custo de manutenção do estoque, tá? Ou seja, esse TIP aqui que a gente está representando dessa forma, é importante saber que em algumas literaturas, caso você resolva estudar, você vai encontrar ele sendo mencionado como sendo o custo de manutenção do estoque. Então, se você está assistindo essa aula e for estudar junto a alguma literatura específica e não encontrar dessa forma, pode ficar tranquilo. É a mesma coisa, só que ele está chamando de forma diferente. Então, pessoal, eu espero ter sanado qualquer eventual dúvida e em breve a gente se encontra por aqui novamente. Abraço!